Bom dia a todos e a todas, agradecendo então a oportunidade de coordenar essa mesa, agradecer a coordenação do evento, né, e a vocês, que são os palestrantes, na oportunidade de ouvir trabalhos certamente tão qualificados, né. Esses trabalhos pertencem à sessão temática número 4.8, cujo tema é patrimônio, escalas e processos, que devem tratar, então, do patrimônio cultural, né, em suas várias e diversas escalas, processos e temporalidades, no âmbito da teoria, da prática, do ensino e da aprendizagem, da técnica e da crítica, segundo a comissão organizadora, né? A gente reforça que essa mesa integra o 7º encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que é um evento online bianual promovido pelo IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, entre os dias 7 e 11 de novembro. E o tema deste ano é refazer, restaurar e revisar, reunindo professores, pesquisadores, discentes de pós-graduação e graduação que atuam na área de arquitetura e urbanismo, com o objetivo de incentivar atividades inerentes à formação, à pesquisa, à extensão, à cultura e ao desenvolvimento cultural e tecnológico dessa área, assim como de revelar a produção acadêmico, científica e profissional gerada nesse ano. Então, ressalto a importância desse evento e a possibilidade que nós temos de compartilhar essas experiências e aplicar nas nossas instituições, nas nossas universidades. Então, o mais importante é a gente fazer o pós-evento, né? Compartilhar tudo isso que a gente tem a oportunidade de ouvir nesse momento. Então, o primeiro trabalho dessa sessão é o trabalho da Renata Cima Campiotto, que ela é arquiteta e urbanista, doutoranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e ela vai apresentar o trabalho Museu Paulista da USP ao longo de um século, cronologia das intervenções realizadas. Renata, obrigada, você tem 15 minutos, e pode começar. Obrigada. Tá bom. Muito obrigada, Mônica. Eu aproveito para agradecer também os coordenadores, organizadores do evento. E, bom dia a todos. É um prazer poder apresentar parte desse trabalho que eu tenho desenvolvido no doutorado ao longo desses últimos meses. E, sobretudo, nessa mesa, que eu pude acompanhar alguns estudos de casos de diferentes partes do nosso país, então eu acho que a gente vai ter uma conversa muito produtiva aqui hoje. Bom, como vocês podem ver, o título do trabalho é Museu Paulista da Universidade de São Paulo ao longo do século, cronologia das intervenções realizadas, e eu busquei discutir ao longo do texto a experiência da própria pesquisa histórica que foi desenvolvida para aproximação e compreensão desse objeto de estudo. Então, deixa eu ver se eu consigo... O intuito de obter esse conhecimento aprofundado é de justamente entender o que aconteceu com o edifício do museu desde que ele foi inaugurado, quais foram as dinâmicas de intervenção que foram colocadas em prática ao longo dos anos, de modo a discutir a efetividade da própria documentação enquanto uma etapa fundamental para a elaboração de projetos de restauro e conservação. Então, aqui, nesse primeiro slide, eu coloco o resumo do artigo enviado, e como o tempo que a gente tem é curto, eu foquei a apresentação de hoje na questão da consulta aos acervos, na metodologia da pesquisa que foi realizada, e para a gente discutir, então, quais foram esses documentos encontrados, como esses dados foram organizados e sistematizados para, então, serem analisados. Muito rapidamente, eu coloquei essas imagens aqui para ilustrar de qual objeto nós estamos falando, né, da própria complexidade de um edifício dessas dimensões e com essa riqueza de detalhes, né, os ornamentos. Então, o Museu do Ipiranga ele foi projetado pelo arquiteto italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, com o objetivo de ser um verdadeiro marco de celebração da independência do Brasil, num local simbólico do que acredita-se ser o local onde ocorreu o grito da independência. Então, justamente pelo significado desse lugar, o significado que esse lugar adquire, em que é atribuído esse significado, a escolha de uma linguagem arquitetônica necessariamente deveria denotar a grandeza, né? De fato, um símbolo de progresso e civilização dessa nova nação. Então, um edifício celebrativo que, apesar de não ter sido construído conforme projetado, como vocês podem ver aqui nos desenhos à esquerda, que ele deveria ter 2 alas laterais que nunca chegaram a sair do papel, ainda assim, os materiais eram de excelente qualidade, uma execução primorosa, e fizeram que esse edifício fosse o primeiro edifício de técnica tradicional de alvenaria de tijolos dessa magnitude na cidade de São Paulo. Então, além da questão simbólica, histórica do edifício, existe também a questão da importância da própria técnica arquitetônica relacionada à construção desse edifício.
Então, para pesquisar sobre o museu, o primeiro passo foi reunir uma bibliografia específica sobre a própria construção, sobre esses significados atribuídos, sobre o contexto de produção e sobre o local onde ele foi construído. Então, com a definição desse primeiro panorama, ou seja, condensando essas fontes de pesquisadores que já tratavam do tema, afinal de contas, eu não seria a primeira a tratar sobre esse assunto, eu reuni, então, especialistas, estudiosos, justamente para ter uma definição um pouco mais definida, né, mais robusta, de quais documentos deveriam ser consultados e onde esses documentos estavam. A gente sabe que seria impossível reunir a exaustão, tudo que já foi produzido a respeito do museu, sobre as coleções do museu, os agentes envolvidos na sua história ao longo desse último século, e justamente por isso esse recorte foi essencial para direcionar os trabalhos. Então, encarando a documentação enquanto um processo cognitivo, mas, sobretudo, enquanto um processo crítico, né, em que as escolhas feitas dos documentos precisam ser justificadas para que nós possamos entender de onde vêm essas informações que vão basear as nossas análises. E aí, foi muito interessante encontrar nesses acervos documentos como o registro dos materiais, tanto o tipo quanto a quantidade e a qualidade do que deveria ser empregado na construção desse monumento. E com isso, nós conseguimos entender de forma mais clara como se deu a obra, qual era a origem dos materiais que foram empregados, além de questões relativas à própria execução, que passou por momentos um pouco turbulentos e conflitos, que indicam também o porquê de o museu não ter sido construído inteiramente conforme projetado. Então, aqui nesse slide eu coloquei para ilustrar à esquerda 2 páginas que mostram, então, esse documento de especificações e preços da obra, e à direita algumas cartas trocadas entre o Barão de Ramalho, que ele era o presidente da comissão de construção do monumento, e o arquiteto que projetou, então questões pedindo esclarecimentos a respeito do projeto, e também a carta em que ele pede o desligamento do arquiteto da obra, justamente por conta desse conflito em relação ao que o arquiteto havia projetado e gostaria que fosse construído, e a questão do orçamento disponível para realizar esse projeto. Então, esses conflitos, eles marcam aí esse processo turbulento e que indicam, né, o que aconteceu ao longo desse tempo, porque nós temos o que temos hoje como resultado. Da mesma forma, a pesquisa iconográfica buscou reunir tanto quanto possível fotos representativas do edifício e do seu entorno, também contribuindo para criar essa rede de interligação entre os documentos, né? Essa retroalimentação entre as referências bibliográficas, os documentos de fontes primárias, enfim, então tentando sempre estabelecer uma conexão entre essas informações. E isso porque, por exemplo, quando a gente lê o processo de tombamento do Parque da Independência, e é indicado que o que motiva a abertura do processo é a possibilidade de verticalização no entorno do parque, isso fica um pouco abstrato, né? A gente não consegue entender efetivamente assim, tá, mas o que estava acontecendo efetivamente para que existisse essa preocupação. E aí, como a gente consegue visualizar esse impacto de forma imediata, né? Ainda mais a gente pensando hoje no momento contemporâneo, né? Quando a gente está inserido numa outra realidade que não é aquela que estava construída naquele momento. Então, ter essas imagens e poder ter essa aproximação visual dos dados também é fundamental. Então, nessas imagens que eu coloquei para ilustrar esse slide, a gente consegue ver que na década de 70 existe um início de verticalização no entorno do parque, e o quanto isso a gente consegue imaginar, né, a partir dessas imagens, o quanto isso impactaria efetivamente essa paisagem monumental, que é composta do próprio museu. Eu não sei se dá para ver o meu cursor, né, o próprio museu aqui à esquerda, os jardins do museu, e depois aqui a ladeira que chega até o Monumento da Independência aqui abaixo, para depois chegar nessa avenida aqui embaixo, que é a Avenida Dom Pedro. Então, quer dizer, todo esse eixo monumental que foi projetado para ter esse marco na cidade, como que isso poderia sofrer um impacto com a verticalização nesse entorno? Então, a partir dessas imagens, a gente consegue reconhecer algumas ações que foram tomadas para proteger esse lugar e esse entorno. Aqui também coloquei para ilustrar parte da pesquisa, que foi a consulta aos processos, aos estudos e diagnósticos que foram contratados pelo próprio museu, para que, reunindo essas informações, a gente possa ter uma análise pormenorizada.
Então, foram consultados documentos que foram elaborados desde o projeto da construção, dos anos 1880, até o projeto de restauro e ampliação, que foi concluído em 2018. Então, um recorte temporal de mais de um século, mas que eu busquei, então, pontuar os principais eventos para ter essa leitura. Então, partindo para a próxima etapa, esses documentos consultados foram organizados em um banco de dados, contendo os dados gerais, como qual foi o conteúdo desse documento consultado, onde esse documento se encontra, quem foi que elaborou, numa tentativa de condensar em um único repositório, né, um único arquivo, esse conteúdo que está distribuído em acervos diversos, inclusive em meios digitais. Então, saber onde se encontra e do que trata cada um desses documentos é também um passo fundamental para garantir a realização de pesquisas futuras sobre esse objeto, sobre o museu. Também porque, justamente por estar em locais diferentes, não existe uma nomenclatura ou sistematização unificada, e às vezes isso acontece dentro de um mesmo acervo, né? Os documentos eles não conversam entre si, o que requer um esforço muito grande de organização desse material. E com essas informações em mãos, eu estou tentando correr para não ultrapassar o tempo, com essas informações em mãos, com base na bibliografia, com os estudos preliminares, registros dos mais variados, foi possível criar uma espécie de linha do tempo, primeiramente em forma de tabela, como vocês podem ver aqui, cujo recorte temático era justamente registrar quais foram as intervenções físicas que ocorreram nesse museu, e também os estudos e diagnósticos feitos, como documentos de grande relevância que poderiam impactar os espaços. E aí, como exemplo, é o caso da incorporação do museu à universidade, né, porque apesar de ser um fato histórico, não ter alterado fisicamente naquele momento nada no edifício, isso acaba consequentemente, alterando todo o funcionamento interno administrativo e também o modo como as obras são realizadas a partir de então. Então, esse fato, ele acaba denotando uma grande mudança em relação à gestão e à manutenção do edifício, e, portanto, é importante para esse recorte e análise em relação à cronologia. Posteriormente, esses dados foram colocados numa linha do tempo gráfica, que é uma imagem preliminar de como isso foi feito, ainda está sendo trabalhado, e isso ajuda a visualizar quais que foram os períodos em que foram realizadas mais obras, qual o período de duração dessas obras, desses estudos, e a partir disso, né, visualmente fica mais claro, a gente começa a tirar algumas conclusões a respeito dessas dinâmicas, como elas ocorriam, como elas aconteciam, quem era responsável, como isso era feito, qual era o procedimento, então, organizando esses documentos e tendo como base para uma análise mais apurada. Então, no artigo, eu busquei também falar um pouquinho de algumas experiências, né, desse rebatimento dos dados dos mais variados repositórios, para conseguir entender o que estava acontecendo, o impacto que isso teve no futuro. Como eu acho que a gente tem ainda um tempinho, eu vou recapitular um pouco do que eu já falei sobre a questão do tombamento e como isso foi tratado naquele momento e como isso influenciou para a situação mais recente da interdição do edifício. Então, mais ou menos na década de 70, começaram os preparativos para os 150 anos da independência e começou a se discutir como seria feita essa celebração. Naquele momento também estava sendo discutido o tombamento do parque, então o que os técnicos do CONDEFAT sugeriram naquele momento era aguardar o final das celebrações para que então pudesse ser tombado, porque eles acreditavam que um tombamento naquele momento poderia impactar diretamente alguma obra que teria que ser feita para essa celebração. Então, quer dizer, apesar de existir essa preocupação, são liberadas diversas intervenções visando essa celebração para que depois, então, fosse discutida a forma de melhor se preservar esse lugar. E justamente por isso, né, por conta das celebrações, naquele momento foram liberadas diversas doações de empresas privadas para a realização desse evento, e aí a gente consegue ver nessas imagens aqui que são dos preparativos. Nessa imagem à esquerda a gente vê aqui uma faixa escrita Tintas Coral, que foi a empresa que doou as tintas para o restauro durante essas celebrações, e também aqui o concerto de luzes e som que foi uma celebração feita nas fontes em frente ao museu, que também foi uma doação da empresa Philips.
Só que, assim, a gente acha que foi muito legal, muito bacana ter existido essa contribuição, essas doações, no entanto, sem uma avaliação crítica a respeito do que estava sendo feito, porque existiam estudos que diziam qual tipo de tinta deveria ser aplicado nesse museu, e isso não foi seguido à risca, né? Inclusive, teve de ser refeito várias vezes o processo de pintura e repintura das fachadas. E com o tempo, isso levou a um estado de deterioração gigantesco, que por fim levou a desplacamento de trechos de argamassa, colocando em risco tanto as pessoas, né, quanto o acervo, e isso acabou levando a uma situação, em 2013, em que o edifício teve de ser interditado para então passar por um novo processo de estudos, diagnósticos, análises do que estava acontecendo, para que então pudesse ser chegado num acordo a respeito do que deveria ser feito em definitivo para que não acontecesse novamente. Da mesma forma, nós temos um processo que dura praticamente 50 anos de escavação dos porões do museu, que era um espaço para ventilação das fundações que não eram impermeabilizadas, e que, apesar de existir um conhecimento a respeito dessa problemática, essa mesma solução foi adotada, inclusive, até o final dos anos 60. Então, quer dizer, sabendo do que acontecia, não enxergando alguma outra possibilidade para expandir os espaços do museu, repetidamente foi escavado e impermeabilizado em trechos em que não existia outra forma de fazer o edifício respirar, né, digamos assim, muito rapidamente. Mas, enfim, então, assim, essa falta dessa visão, falta de entender o passado do edifício, falta de entender a materialidade do que se tratava, que levou a estados de deterioração muito graves e que levaram, então, também à interdição do museu em 2013, entre um conjunto de outros fatores. Para concluir, eu queria dizer que acho que uma discussão que nós podemos ter aqui em relação aos documentos, encará-los como documentos que devem ser analisados criticamente, apesar deles trazerem informações para nosso conhecimento, a gente tem que entender por que nós estamos fazendo essas consultas, de onde vêm esses documentos, quem são os autores, em qual contexto esses documentos foram produzidos, para que então a gente consiga construir esse percurso de raciocínio, ancorando sempre em suportes diversos, trazendo sempre uma forma de comunicar esses diversos documentos, retroalimentando, colocando eles em discussão, para conseguir, então, trazer essa reflexão a respeito do nosso objeto de estudo, seja ele qual for, e a partir disso conseguir tomar decisões mais conscienciosas a respeito de como conservar esse patrimônio que nos é tão caro. O artigo vai estar disponível em breve e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigada. Bom, Renato, obrigada. A gente deixou você ficar um pouquinho a mais, porque Desculpa. A gente está com a sala ainda vazia, mas foi muito pouco, porque o trabalho é muito interessante. Realmente, acho que você poderia falar mais 1 hora a respeito disso. Tá? Obrigada. Mas muito obrigada da apresentação. Depois, acho que a gente faz os comentários, né? E até já fazendo a relação com a apresentação do Tiago Santos Matias da Fonseca, que é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, pós-graduando em Patrimônio Cultural pelo Cefet, Rio de Janeiro também. Tiago vai fazer a apresentação Patrimônio, Morfologia e Articulação Urbana, um estudo de caso em Petrópolis. Então, Tiago, se puder fazer a gentileza de compartilhar a sua tela, por favor. O espaço já é seu. Obrigada, viu? Meu vídeo está funcionando direito? Para mim está meio... Ai, gente. Tá certo, eu vou tentar... tá certo. Tá tudo então, ok, a gente já está vendo você. Tá, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde é ótimo, né? Bom dia. Sou o Tiago Fonseca, sou arquiteto urbanista, pós-graduando, se Deus quiser, até mês que vem, em Patrimônio Cultural e pós-graduando em Conservação e Restauração do Patrimônio Edificado pela Fundagem. Atualmente, eu trabalho no IFAM de Petrópolis. Essa é uma informação importante do ponto de vista da apresentação aqui que eu vou fazer, que é basicamente institucional. Então, qual é a situação, problema desse estudo de caso, né? A gente tem uma área tombada grande, complexa em Petrópolis, né, na qual existem muitas diferenças tipológicas e morfológicas, né? Um tecido urbano muito heterogêneo.
E aí, especificamente, no estudo de caso, a gente vai analisar esse terreno aqui que está circulado em vermelho, tá? Que é na Rua Barão do Amazonas. Aqui, já adiantando algumas questões, a gente pode ver essa situação, né, de enclausuramento por algumas edificações aqui vizinhas, essa de 12 andares, essa de 10, essa de 4, mas tem uma diferença de altura aqui que, enfim, depois a gente chega nela. E para essa área tombada não existe normativa definida pelo IPHAN por portaria, né? Então, são análises para intervenções ali, as análises são muito discricionárias. Tudo bem, isso acontece no Brasil afora. Mas o que a gente começou a perceber é que essas análises elas estavam começando a se afastar do discurso colocado no processo de tombamento, né? Não são todos os processos de tombamento que explicitam os valores que levaram à proteção, principalmente nos anos iniciais da atuação do IPHAN. Mas, nesse caso, existe essa justificativa e que, com o tempo, ela foi acabando ficando um pouco de lado. A gente já chega nisso. Então, houve várias manifestações sem aprofundamento desses estudos, sem um discurso coerente com o processo de tombamento. A gente tem uma situação de clausura urbana frente aos valores paisagísticos identificados no estudo no tombamento. E, nesse sentido, eu entendi que, através dos instrumentos colocados pelos estudos de morfologia urbana, a gente poderia chegar, através dessa metodologia, a um resultado mais interessante em nível de articulação urbana para esse trecho tombado. Isso tem a ver tanto com os meus outros estudos em morfologia urbana, mas também tem a ver com a natureza urbano-paisagística desse tombamento. A gente já chega lá. Então, o tombamento, né? Então, por que Petrópolis foi tombado, pelo menos em nível federal? De início, foi pedido o tombamento de um bem específico, que hoje é a prefeitura, e ele foi negado. O parecerista, na época, falou, olha, está puxado isso aqui, mas eu vejo interesse, sim, em tombamento pela União de um conjunto, né? E aí ele elenca vários logradouros, e na época, Lúcio Costa, que era diretor dos estudos de tombamentos, ele falou assim, olha, não vai ser isso, vai ser a Avenida Keller. E por quê? Por conta das suas características paisagísticas. Então, ele fala muito sobre as dimensões dos lotes, ele fala muito sobre as áreas ajardinadas, ele fala muito sobre os afastamentos, e, nesse sentido, ele tira completamente o protagonismo da arquitetura dos valores. Tem até um motivo que, aí, enfim, a gente estudando melhor os processos, a gente entendeu que tinha muito a ver com a postura que o IPHAN tomava, ainda nessa época, em relação a edificações ecléticas. Petrópolis, ela é uma cidade que ela começa a ser ocupada, né, a partir do meados da década do século XIX, e existe uma postura eclética e acadêmica nessas edificações. Ao mesmo tempo que existem características espaciais que foram muito apreciadas pelos modernistas. Então, primeiro foi tombada essa avenida, e depois esse tombamento foi sendo expandido ao longo da década de 80. E, então, na década de 80, ficou mais claro que o que empresta essa qualidade urbano-paisagística ao conjunto as orientações do Plano Keller, que é quem orientou, né, a ocupação de Petrópolis. Então, quais são essas características? Como é que elas se manifestam no território, né? Ela tem a ver com utilizar o rio como elemento que ordena a ocupação do território. Ele tem a ver com a existência de lotes que eles são orientados para o rio, mas que eles seguem até o cume das montanhas. Tem a ver com a preservação de encostas vegetadas, com uma escala apropriada para a fruição dessas encostas, com afastamentos. E não é muito diferente de outras ocupações de imigração, por exemplo, no sul do Brasil. Tá? Então, esse esquema que a gente está vendo aí, ele meio que resume, né, como o plano ele se rebaixa no território. Uma coisa que eu acho muito importante é que esse plano ele não trabalha exatamente com a massa construída. Ele trabalha, se a gente fosse pensar no fundo figura, ele trabalharia com a parte negativa, a partir do parcelamento fundiário. A gente já chega lá. Então, só que é muito difícil falar, né, sobre esse tombamento urbano-paisagístico sem falar exatamente qual é a participação da arquitetura nele, né? Então, lembra que eu falei que o tombamento ele foi sendo expandido?
em uma dessas expansões, foram pinçados alguns imóveis que eles foram tombados, eles foram incluídos no tombamento como se eles fossem quase imóveis tombados individualmente, contrariando a lógica urbano-paisagística, que, por ser urbano-paisagística, ela protege por mancha, né, por área. E aí, o dono desse imóvel, que é o que a gente está vendo aqui na década de 80, essa foto à esquerda, ele pede a impugnação do tombamento. E ele fala assim, olha, não faz sentido. Esse imóvel está imprensado entre dois de não sei quantos andares, não sei o que, isso aqui lá. E o Conselho Consultivo fala assim, tá, como é que a arquitetura participa disso? E aí foi feita, na época, a informação 6584, opa, eu passei sem querer, que explicita como a arquitetura funciona nesse tombamento. E aí a Dora Alcântara fala o seguinte, olha, tudo bem que é a lógica urbano-paisagística, mas se a gente tira a arquitetura dali, pode ser qualquer lugar do mundo, né? É a arquitetura que localiza o plano Keller no território de Petrópolis. Só que aí ela fala, existe também uma peneira. E aí ela coloca algumas tipologias residenciais, ela coloca alguns estilos, e ela fala também sobre a coesão urbana. Então, importa menos uma edificação solta, ainda aqui do século XIX, do que um ranking de edificações, por exemplo, mais novas. E aí, no final das contas, a Justiça entendeu que esse imóvel que a gente vê aqui à esquerda, ele estava desgarrado, e ele acatou a impugnação do tombamento desse imóvel. E hoje a gente tem isso aqui, que apesar de termos uma ruptura de escala gigantesca, implanta, se a gente for parar para pensar, ele guarda alguma das características paisagísticas de afastamento, de lote, enfim. Mas isso é só para a gente se localizar que existe aí, como é que foi essa discussão do papel da arquitetura. Bem, e aí a gente chega propriamente ao objeto de estudo. É uma situação um pouco enclausurada, né? Esses dois vizinhos aqui, esse aqui de 12 e esse aqui de 10, eles já existiam antes do tombamento. Eles, inclusive, foram mencionados no processo de tombamento, mas naquela época já não tinha mais o que se fazer, a não ser que aceitasse ser tombado junto. Porque aí a gente tem que lembrar, isso aqui está dentro de uma mancha tombada. Então, o prédio participa do tombamento também. Isso é uma coisa importante. As casas em Petrópolis, elas não são tombadas. Elas participam do tombamento do conjunto. Tá? Então, a gente tem essa situação de clausura urbana e a gente tem algumas premissas aí que ficam comprometidas na leitura desse trecho do conjunto tombado, né? Que principalmente essa relação de escala, né? Mas a gente mantém ainda algumas outras premissas. Por exemplo, aqui a gente ainda consegue ver o morro. Aqui, apesar de não dar para ver na foto, esses prédios têm relações de afastamento, que são algumas das premissas. E o lote é um caso interessante que a gente vai ver daqui a pouco. E o IPHAN, ele foi tratando essa área como se fosse um tombamento de conjunto arquitetônico, ou seja, como se cada edificaçãozinha tivesse lá identificado no tombamento. E, em determinado momento, os proprietários, né, começaram a demandar a demolição dessa edificação. E a resposta do IPHAN geralmente foi negativa. Eu não vou ler isso tudo, mas uma das manifestações mais recentes, que é de 2015, ele coloca o porquê dele ser da não demolição. Que aí fala o seguinte, olha, do ponto de vista urbanístico, né, existiram algumas rupturas aí na área, mas, a parecerista falando, né, eu entendo que esse é um testemunho importante da transformação urbana e que, na realidade, essa edificação ela serve como um elemento de transição entre tipologias. Bem, e aí a gente começou a se perguntar, poxa, a manutenção dessa edificação, ela de fato faz uma transição de tipologias, ou ela, pelo contrário, ela acentua o vazio e a diferença tipológica ali, que é a diferença de escala? E se é só a compatibilização, ela não poderia ser substituída por outra de iguais características de implantação? E assim, o plano Keller, como eu falei, ele não trabalha exatamente com a área construída, sim com parcelamento fundiário. Então, será que se a gente estudasse esse parcelamento fundiário, a gente não poderia trazer dele testemunhos dessas mudanças que a parecerista fala?
Então, a gente começou a pensar na possibilidade dela poder ser demolida. E aí, o que fica no lugar, gente? Eu acho que esse é o pior, assim, o medo, é o pior medo de qualquer pessoa que trabalha com patrimônio. Enfim, aqui, então a gente fez, eu fiz alguns estudos, né, separando o arruamento, separando o loteamento, o fundo figura, o sistema. Aqui é importante notar que existem esses rankings aqui, e principalmente aqui não dá para ver tanto, que existem edificações de tipologias parecidas com a dessa casa, mas que elas formam um conjunto coeso que a gente viu lá naquela nota técnica, diferente desse aqui que já está muito comprometido pela questão da implantação das vizinhas. E essa edificação que ela fala aqui não se enquadra em nenhuma das categorias que a Dora Alcântara falou lá na informação básica dela, na informação, perdão. E o que chamou a atenção a gente aqui foi a questão do loteamento. Né? Apesar da gente ter algumas questões aqui com o fundo figura, o loteamento chamou muita atenção, porque aqui a gente não tem aquela ideia dos lotes compridos que vão até a montanha. Então, o que aconteceu aqui? E aí a gente foi pesquisar, eu fui lá nos arquivos da companhia imobiliária, e aí a gente descobrimos uma coisa maravilhosa, assim, muito interessante, que é, aqui, e aí deixa eu tentar apontar aqui, essa rua aqui, esse eixo aqui que está pontilhado, é esse eixo aqui. Então, vocês reparem que essa rua era uma rua sem saída que dava para um lote muito grande, que era o lote destinado ao cara que fez o plano ao plano Keller. Só que ele morreu antes do plano ser implantado. Então, o que aconteceu? No final das contas, isso aqui também foi parcelado, né, de acordo com as medidas padrão do plano Keller. Então, essa rua aqui se abriu só depois. Deixa eu passar aqui. Aqui a gente está vendo a rua, tá? A Barão do Amazonas, e aqui é um diagrama. Então, o que aconteceu? Aqui à esquerda a gente via como eram os lotes originalmente. Só que à medida que a rua foi abrindo, foi se formando um eixo ali. E aí os lotes começaram a ser remembrados e desmembrados, formando testadas para essa rua aqui, Barão do Amazonas. E olha só que interessante, apesar de não ter as relações de comprimento, né, elas têm as relações de testadas originais colocadas pelo plano Keller. E aí isso meio que se rebate também do outro lado. Então, o que a gente começou a pensar? Bem, primeiro de tudo, é importante que, apesar do lote ele ser tratado hoje como se ele fosse uma única coisa, a gente volte a essa situação dele ter sido subdividido, ainda que a posteriori. Porque aí a gente está fazendo menção às transformações urbanas que a parecerista falou lá atrás, sabe? Então, mantendo as relações de afastamento que o plano Keller sempre coloca. Essa foi uma questão assim, muito interessante, porque da mesma forma que no mapa de Petrópolis, no plano Keller, você não tem originalmente, né, as casas construídas, só os lotes, e você trabalha com a parte construída a partir do lote, né? A gente fez a mesma coisa aí. A gente trabalhou a partir do lote, e não da construção que estava lá. E aí, partindo da premissa de duas edificações, e aí aqui, gente, eu estou resumindo muito, tá, por conta do tempo, a gente começou a pensar nessas relações de altura, nessas relações de compatibilização e transição. Esse edifício que está aqui, ele tem só 4 andares, mas por conta da diferença de altura, ele parece ter mais. Só que quando a altura adotada aqui de 4 andares, ela ainda assim não compete tanto com o restante das outras edificações aqui, porque as edificações tinham um pé direito mais avantajado. E aqui, ao contrário, essa edificação ela tem o pé direito de cada andar muito mais reduzido. Então, a gente pensou que seria interessante adotar essa altura aqui como parâmetro e não igualar como se fosse uma régua também, como já foi sugerido aqui. Por quê? Uma das questões que são muito prezadas no plano Keller é justamente essa implantação do suporte geomorfológico. Então, você de via de regra, você não planifica. Você também não faz muito corte de terreno, etc. Então, esse escalonamento é importante tanto no sentido da compatibilização, quanto no sentido também de entender que isso aqui é um declive. Então, vai ficar escalonado. Ao mesmo tempo, a gente entende que isso aqui continua sendo uma ruptura e que a transição aqui não é feita de toda maneira, assim, de uma forma suave. Só que, no sentido de manter uma relação de escala, a gente entendeu que é mais interessante puxar
pelo mais baixo do que pelo mais alto, sabe? E aí aqui, nossa, a cor ficou muito estourada. Mas, enfim, aqui é só uma simulação de como isso ficaria, né? Então, hoje a gente tem essa situação. E, numa situação pretendida, seria essa implantação de 2 blocos, 4 andares, na qual você ainda teria essa relação de afastamento, você teria essa observação aqui, essa fruição, né, do suporte geomorfológico, mas ainda assim você pelo menos faria aqui, né, uma composição que atenuasse também o vazio. E aí aqui eu só queria mostrar uma outra imagem, que é essa, né, voltando aqui ao início, porque para além desse ranking de construções, a gente tinha que tomar muito cuidado com a UCP, que é um dos pontos focais aqui desse eixo. E essa edificação ficaria muito mais baixa do que a UCP, mas, ao mesmo tempo, não criaria uma composição que compita com a UCP. Enfim, eu acho que já deve ter dado meu tempo. Vou estar finalizando, tá? Então, acho que eu vou finalizar por aqui, aí a gente discute depois, se é no caso. Bom, Tiago, obrigada da apresentação. Você realmente cumpriu o seu tempo, mas como nós não temos os outros palestrantes na sala, eu acho que poderíamos até abrir um pouco mais, tá? Eu só vou chamar aqui, Ana Lídia, a Auxília Afonso, mas eu acredito que não esteja realmente na sala, que iria apresentar o trabalho Patrimônio Arquitetônico Moderno no Nordeste Brasileiro, uma reflexão crítica sobre a proteção legal do acervo em Recife. A Auxília é doutora em projetos arquitetônicos, professora adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campo Grande, né? E o trabalho seguinte seria de autoria de Elizabeth Amorim de Castro, que é arquiteta urbanista, doutora em História e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, e da Maria da Graça Rodrigues dos Santos, que é arquiteta urbanista, doutora em arquitetura e urbanismo pela USP, que elas apresentariam o trabalho Renovação e Preservação do Centro Antigo de Curitiba, tá? Acho que é uma pena que elas não conseguiram participar da mesa, né? Mas, então, acho que a gente poderia abrir, eu vi que nós temos aqui outros participantes, então, abrir aqui para perguntas, né? Do pessoal que tiver alguma questão para colocar, e acho que enquanto o pessoal pensa o que vai falar, eu posso fazer algumas considerações aqui, pode ser? Bom, acho que tivemos 2 excelentes apresentações. Eu queria fazer um comentário em relação à apresentação da Renata, que eu achei interessante quando ela fala que ela usou os documentos de arquivo para contextualizar as intervenções, né? Isso é muito importante, porque documento de arquivo ele tem intrinsecamente um valor primário, que é aquele valor de prova de uma atividade, né? E você demonstrou que você está usando esse documento para além desse valor primário, que é o valor secundário, que é o valor de pesquisa, né? Então, que essas suas pesquisas, elas estão orientando a intervenção do patrimônio edificado, tá? Então, isso justifica toda a ação que a gente faz de salvaguarda, de organização, de acesso e de difusão desse patrimônio documental nas instituições arquivísticas como um todo, né? Então, achei bastante interessante isso. Vi que você consultou o acervo do Arquivo Municipal, do APESP, né? Então, vários fundos e coleções. Então, isso nos ajuda, né? Eu sou uma pessoa de arquivo, no caso, o Arquivo Municipal de Rio Claro, justifica a instituição, o papel da instituição no poder público, né? Como é que fala? Como salvaguardador, né? Dessa documentação, tá? Então, eu acho isso bastante interessante. Gostei muito desse trabalho que você fez de recolher essa informação e de sistematizar para os próximos pesquisadores, né? Então, acho bastante importante todo esse material que a gente pesquisa, a gente disponibilizar para o próximo pesquisador e sempre além, né? Então, achei bastante interessante a sua pesquisa e ainda não tenho uma pergunta para te fazer, né? Mas a não ser que uma sugestão de que esse material poderia embasar uma atividade de ação educativa, né? Porque para tudo isso que você fez na universidade, chegar na população.
porque acho que mais do que nós pesquisadores sabemos da importância desse material salvaguardado nos arquivos, né? Mas a população precisa saber disso e para nos ajudar a valorizar as instituições ligadas a documentos e à cultura. Então, seria sempre importante que uma tese de doutorado, como você viu que você está indo para o doutorado direto, tivesse aí uma atenção à ação educativa, tá? E eu vi que o Tiago levantou a mão, depois você quer a palavra, Tiago, por favor? Eu queria fazer uma pergunta para a Renata, se eu fiquei curioso, que é assim, primeiro, se o museu é tombado pelo IPHAN também, e segundo, se sendo tombado, né, se existe uma diferença de valores identificados entre o CONDEFAT e o IPHAN, e se o tombamento do CONDEFAT, além do parque, ele também identifica o museu, o prédio do museu como um ponto focal, e se você, assim, como é que você vê os desdobramentos do tombamento nas intervenções pós-década de 60? Se teve alguma correlação, se você enxerga alguma correlação, alguma mudança de diretriz, ou, enfim, essas coisas. Tá certo. Obrigada pelos apontamentos também, Mônica. Eu concordo, eu acho que realmente isso não pode ficar dentro da universidade, isso tem que sair, eu acho que tem que ser discutido, sim, tanto quanto possível, mostrar a importância desses documentos, a importância desses acervos. E Tiago, em relação ao tombamento, o IPHAN, ele tomba as coleções do museu antes do próprio Parque da Independência. Então, existiu esse reconhecimento em relação às coleções e o processo de tombamento inicial em relação à construção mesmo, ao parque, é iniciado pelo CONDEFAT. Posteriormente, isso também é incorporado pelo IPHAN. Pelo que eu pude consultar, justamente esse momento da consulta aos processos de tombamento foi quando começou a pandemia, então aí ficou um pouco travado, não consegui protocolar os pedidos, e depois eu fui para o intercâmbio e voltei há um mês atrás, então ainda estou em contato com o pessoal do IPHAN de São Paulo para ter acesso ao processo de tombamento do IPHAN, do processo de tombamento e o processo depois de acompanhamento das intervenções. Mas pelo que eu pude ver, principalmente em relação ao CONDEFAT, foi que existiu sim uma preocupação maior depois da incorporação do museu à universidade. Então o CONDEFAT também participou de vários estudos técnicos que foram feitos em relação principalmente em relação às fachadas, às argamassas a serem adotadas para a recuperação das fachadas, e por conta do Centro de Preservação Cultural da universidade. Então, foi um trabalho conjunto que foi desenvolvido, teve esse acompanhamento, eu acredito que, então, isso reforçou, sim, de certa forma, o cuidado do edifício. Eu acho que teve essa avaliação um olhar mais cuidadoso em relação à edificação. Mas o que eu pude notar também é que o museu ele sempre foi um pouco escanteado em relação às coleções, e eu digo isso sobretudo em relação ao fato de as coleções terem sido tombadas em detrimento do edifício, né? E aí a falta de considerar que o edifício ele abriga as coleções e ele tem uma importância tão grande quanto as coleções que estão no museu. Pelo símbolo dele, pela própria técnica construtiva, enfim, conjunto de fatores que são relevantes para a preservação dele, que foi reconhecido depois, mas, claro, se não me engano, as coleções foram tombadas, eu acho que na década de 50, eu não sei precisar ao certo, mas eu sei que o edifício mesmo foi depois do CONDEFAT, e o Compresp, quando fez o municipal, o ex-ofício tombou por conta do tombamento do Estado. Então, pelo que eu pude avaliar, existiu então essa relação entre os órgãos de preservação, e hoje em dia, por ter o tombamento nas 3 escalas, sempre, toda vez que existe algum projeto, alguma intervenção, existe uma grande discussão, né, porque tem que passar pelos 3 conselhos, mas eu acho que isso contribui, de fato, para que as coisas aconteçam de forma conscienciosa, né, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que muitas intervenções foram feitas meio que a toque de caixa, porque precisava de espaço, porque precisava ampliar, e não existia, então, essa visão mais cuidadosa em relação ao que estava sendo feito naquele momento. Então, eu acredito que existe essa mudança de visão e de tomada de ações que
foi em grande parte por conta da ação dos órgãos de preservação. Eu não sei se eu consegui responder exatamente, Consegui. Era isso. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Eu acho até interessante que ela já coloca aqui no resumo dela, das intervenções decorridas no edifício monumento. Né? Então, a gente já está falando da complexidade tanto do edifício, de toda essa área, né, desse conjunto do que é o Parque do Ipiranga, e o acervo. Né? Então, a gente está aí numa situação bastante ampla, né? E complexa, inclusive, de lidar com os 3 conselhos, né, com as intervenções em 3 níveis. Né? Depois eu queria que você falasse um pouquinho também de, não sei se é objeto do seu doutorado, né, porque a gente precisa realmente focar, né, porque envolve, né, uma diversidade de assuntos, como é que é essa relação entre os 3 conselhos, mas antes tem uma pergunta aqui no chat, que é da Rebeca, que ela pergunta o seguinte, você falou que os documentos foram catalogados em um repositório, gostaria de saber como é o repositório, se é físico ou se é na nuvem, como esses arquivos ficam disponíveis, se fosse digital, né, qual seria o programa específico para acesso a isso? Certo, obrigada pela pergunta, Rebeca. Então, na realidade, essa parte da documentação sobre o museu, como o museu é meu objeto de estudo, ele é só uma etapa da minha pesquisa. Eu, na verdade, estou estudando os processos de documentação e de levantamento do patrimônio, então busquei entender como esses estudos e esses levantamentos efetivamente contribuíram para fundamentar projetos de conservação e restauro no museu. Então, eu pego esses documentos e entendo como eles efetivamente contribuíram. A ideia não é criar ou analisar esses documentos em si em profundidade para trabalhar os documentos em si, mas sim o que deriva deles. Enfim, mas isso para dizer que essa organização, esse repositório, esse banco de dados que eu criei, eu fiz, na verdade, num Excel mesmo, porque eu consegui organizar, eu não tenho muito conhecimento em relação a outros tipos de programa que possam criar esse tipo de banco de dados, eu realmente não foquei nisso nesse momento. Então, eu organizei isso em um banco de dados, no Excel mesmo, porque eu tenho mais facilidade na consulta ali, né, fazer a busca no arquivo, consegui também inserir as imagens, então, para representar qualquer documento. Os acervos consultados, eles eram físicos, tanto o acervo municipal, o estadual e o do próprio museu, e eu tive também acesso ao repositório de imagens da Assembleia Legislativa do Estado, que também tinha algumas, essas últimas imagens que eu mostrei, que tinha a placa da Tintas Coral e das luzes nas fontes do parque. Então, nesse caso, assim, combinando alguns repositórios digitais, alguns acervos físicos, fotografei tudo que eu tive acesso, né? Então, para também saber do que se trata esse documento, e tentei colocar tudo num lugar só, e esse documento, esse Excel final, eu também disponibilizei para a diretoria do museu. Eles recentemente lançaram um site com a linha do tempo, agora um pouco antes da reinauguração, né, do 7 de setembro, e está disponível online. Eu não lembro, acho que é Timefy o nome do site, depois eu posso colocar aqui no chat. E eles colocaram, então, essa linha do tempo com alguns documentos também já fazendo essa ligação de repositórios, de acervos, então isso também está reunido lá, apesar de ser um foco mais direcionado em relação à história da instituição e não das intervenções, que era o meu foco. Então, isso também já está disponibilizado de certa forma, mas era isso. Eu não sei se também respondi, mas falei bastante. Eu acho, Renata, que é sempre um caminho, é um bom caminho, né? A gente aqui todos somos pesquisadoras, né? Eu estou vendo que está a Natália Capelari de Resende aqui, a Ana Sirigliano, que são 2 pesquisadoras que fazem parte do nosso grupo aqui do IAU, né? Estava no IAU e agora está na Federal do Mato Grosso, então a gente sabe qual é o percurso do pesquisador, né, e que essas informações são sempre muito válidas, nos dão um caminho, mas cada um trilha o seu caminho, né, então é importante que nós utilizemos essas informações, dando crédito para quem teve, né, todo o trabalho, mas é uma visão do pesquisador, né, então ir às fontes é sempre importante, então é bom que isso daí é uma dica da onde a gente encontra esse material, né, mas o estudo em cima disso é realmente individual, né? Então, acho bem interessante. O IAB organizou a rede de acervos de arquitetura e urbanismo. Talvez, nós aqui do Arquivo Municipal fazemos parte, então seria possivelmente interessante, Renata, mais para frente nós vamos criar uma situação de um repositório mesmo, né?
para colocar essas informações, mas dentro desse sentido, não é a pesquisa pronta, né? São passos para ajudar os pesquisadores, tá? Então, queria saber agora se a Ana, se o João, a Rebeca, né, e a Natália querem colocar alguma questão. Acho que todo mundo aqui tem bastante condição de discutir esse trabalho. Ou então, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago. Na sua apresentação, você diz que foram levantadas as importâncias da construção, né, do complexo, do conjunto. Foi também levantado junto à população esses valores, essa importância? Então, antes de fazer isso tudo, a gente bateu muita cabeça, gente. E aí a gente decidiu levar isso para o Conselho Municipal de Tombamento, que são reuniões abertas, né? E que, principalmente, em Petrópolis, a gente tem uma situação que a prefeitura sobretombou tudo que era do tombado pelo IPHAN, assim como a Renata estava falando antes, que a prefeitura sobretombou também o parque lá em São Paulo. Então, o que a gente fez? Antes de fazer qualquer movimentação, digamos assim, pública, a gente primeiro foi para o conselho e falou assim, olha, a gente tem essa situação aqui. A gente, do ponto de vista do tombamento federal, esses são os valores que foram prezados no nosso tombamento. Mas isso não quer dizer que não existam outros valores que não possam ser observados. E, principalmente, a gente tinha muito medo de um posicionamento do IPHAN ser usado a favor da especulação imobiliária. Então, a gente levou isso para o conselho antes de fazer qualquer coisa. E o conselho falou assim, gente, a gente já autorizou a demolição a substituição, né, em 2013. Ela foi mais assim... eu sei que essa é uma construção posterior, mas eu sei que também ela tem uma questão de ser um clube, eu não sei se existe essa relação afetiva também, né? Então, como é que o conselho vê isso? E o conselho falou, não, vocês podem seguir nessa linha que, assim, a gente também entende esse viés, mas, assim, isso não, como é que eu posso dizer? Isso não elimina a necessidade deles se pronunciarem, mas a gente conversou, né, com eles antes de tudo isso acontecer, entendeu? Porque essa era uma preocupação, assim, de como é que o órgão de preservação ele tem um discurso que de repente influencia em outros valores que de repente não foram abrangidos por eles, entendeu? Porque também tem isso, o tombamento é um recorte consciente. Às vezes a gente esquece, a gente trata o tombamento quase como se fosse uma coisa objetiva, né? Quase como se os valores já estivessem ali, quase como se já fosse muito óbvio tudo que tem que ser preservado. E não é, principalmente no caso de Petrópolis. Mas isso também não quer dizer que só porque o IPHAN deixou de fora não tem valor. Então, sim, a gente conversou antes com o Conselho Municipal de Tombamento nesse sentido e, assim, eles também não viram problema. É uma tratativa que ainda está em curso, tá? Então, assim, eu me abstive de mostrar, por exemplo, os projetos que foram apresentados por ali, porque, assim, para preservar os proprietários também. Mas, assim, já adianto que nada foi aprovado, porque, sim, você dá a mão que era um braço, entendeu? Mas, sim, então a gente tentou ter essa preocupação, e mesmo antes disso ser efetivamente, se isso for para frente com o conselho, isso ainda assim vai demandar mais conversas antes disso ser efetivamente colocado. Tiago, eu também queria fazer umas considerações a respeito do seu trabalho. Eu achei muito interessante essa questão da análise da morfologia urbana, né? Então, você usa todos os conceitos, né, de ponto focal, né, alguma coisa do Lynch e do Gordon Cullen, né, para trabalhar essa análise de paisagem, né? Você trata isso como uma paisagem cultural ou esse tombamento ainda está relativo às questões mais anteriores de delimitação de entorno, né? Isso seria uma pergunta, tá? Talvez o conceito de paisagem cultural não caberia melhor aí. Mas também, quando eu me questionei a respeito disso, eu vi que você disse que eles tombam, o edifício não existe tombamento isolado do edifício, ele é tombado dentro dessa paisagem, né? Não sei se eu entendi corretamente. E muito interessante o estudo do Plano Keller, né?
já tinha visto um outro trabalho a respeito disso, acho que esse plano merece realmente um destaque, né? Até pelo momento em que ele foi traçado, né? Quer dizer, ele é um urbanista dos primórdios aqui que a gente tem no Brasil, né? E como que você foi fazendo essa análise do parcelamento? Achei, assim, bastante interessante. E a outra questão que eu penso, né, então, além dessa questão da paisagem cultural, quando você faz esse enquadramento da paisagem, qual seria o ponto de vista, né? Se o munícipe, né, a própria comunidade que percorre esse local, se ela tem essa visão ou se é uma visão de desenho, né? Então, acho que a gente, como arquiteto, tem um hábito, né, de achar que as pessoas estão vendo o desenho, né? Elas não estão vendo o desenho muitas vezes, né? Então, se existe uma possibilidade de você criar locais, marcar locais na cidade, onde você possa direcionar esse olhar, né, num sentido assim de sensibilizar a comunidade do que seria a importância de você fazer esse estudo morfológico de paisagem, né? O que você quer direcionar o olhar, é uma questão de educação do olhar mesmo, né? E assim, completando a pergunta da Ana Lídia, para além do conselho, eu acho que tem que ter esse envolvimento, porque o conselho ele é representativo, mas acaba não sendo, né? Esses conselhos de patrimônio. Não é uma visão da comunidade. Então, quando eu penso na comunidade, é a população mesmo. Então, novamente, né, o que eu falei para a Renata, uma ação educativa, né, atividade de ação educativa, elas ajudam muito no sentido de você ter a comunidade do lado de vocês, tá? Então, são essas considerações com algumas perguntas junto. Vamos lá. Eu acho, assim, eu talvez não usaria o termo paisagem cultural por conta da época. Talvez, assim, ainda que esse termo, né, já exista há um tempo, talvez ele não fosse utilizado com a mesma clareza que a gente tem hoje, né? Mas eu entendo, sim, que se a gente fosse traduzir, né, seria no sentido realmente da paisagem cultural e do ponto de vista que a gente tem hoje, que é uma paisagem dinâmica, que não é a questão de pano de fundo, é realmente todas essas relações ali dentro do recorte determinado. E ali o interessante é que essas manchas ali, as encostas, elas não fazem parte da área de entorno, elas fazem parte da área tombada, porque elas são associadas ao parcelamento do pano que ia até lá em cima nos morros, e também porque ela efetivamente participa desses valores, porque talvez isso não tivesse sido anunciado com muita clareza na época, a gente está falando aí de década de 60, depois 70, 80, né? Mas já existia essa visão do todo, né? E essa relação de dinamismo, né? É até uma coisa interessante essa coisa do tudo e todo, porque a gente discutiu essa questão com o consultor da Unesco, que foi contratado para rever a normativa, enfim. E aí ele fala muito isso. Petrópolis, por ser esse tomamento de paisagem de um modo mais amplo, e eu diria até sofisticado para a época, a gente preserva o todo. Só que o IPHAN, e aí não estou falando só o IPHAN, acho que é uma tendência natural de todo mundo, a gente tende a preservar tudo que está dentro, e não essa visão do todo, entendeu? Então, eu diria que sim, a gente está falando aí de um conceito de paisagem cultural enunciado nos termos na época de uma forma, assim, acho que de forma bastante especial e complexa. Eu acho esse um tomamento super especial, assim, é muito diferente do que a gente está acostumado. Em relação à perspectiva do munícipe, ele tem, sim, ele percebe o plano. Então, existem alguns pontos focais, aí eu não falei disso aqui, né? Mas principalmente em algumas praças, a gente percebe as relações de eixo, mas, sobretudo, da calçada, todas essas relações que a gente fala de afastamento, de você ver o suporte geomorfológico, ela é percebida em todas as calçadas. Isso é muito interessante, porque tem a ver com as relações de afastamento, escala e o rio como elemento estruturante que o plano Keller coloca. Então, justamente por ele ter essa preocupação, as pessoas percebem o suporte geomorfológico, as pessoas percebem, inclusive,
a arquitetura, que não foi objeto de protagonismo no processo de tombamento, mas elas percebem por quê. O plano também pressupõe que o afastamento frontal seja agenciado com espécies baixas, porque eram palacetes para ser vistos. Então, as pessoas, pode não ser conscientemente, claro, mas elas percebem o sistema, né? E aí, passando para a questão da conversa para fora do conselho, eu concordo totalmente. Assim, como eu falei, isso ainda é uma coisa que está em discussão justamente por conta disso, porque a gente identifica também a necessidade de maior participação. E aí, quando eu vi a questão, né, a chamada do Elan Park, eu falei, poxa, eu acho que assim, a gente já falou com o conselho, a gente vai precisar brincar lá com a população, mas eu também acho que vamos ver o que assim, outros pesquisadores têm a dizer sobre isso, sabe? Então, essa também foi uma forma de, assim, menos de querer apresentar o trabalho e mais de saber, de ter o retorno, entendeu? Uma forma de colocar o filho na rua para ver também se o filho está muito feio ou não, e ter essas discussões. E essa questão de educação, Petrópolis tem uma coisa importante que de forma, digamos assim, mais simplificada, algumas dessas questões são colocadas nas escolas. Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma das terceirizadas que trabalha no escritório, e ela fala, não, realmente, foi uma das primeiras cidades do Brasil que aí eles ficam virados para o Rio, né? Não é de costas para o Rio. E eu falei, como é que você sabe disso? Ela falou, a gente vê isso na escola. Então, eles têm uma relação assim muito intensa com a questão, e um orgulho também com a questão da colonização, porque aqui, como foi uma cidade planejada para vir, né, como é que eu posso dizer, descendentes de alemães e suíços, etc., eles têm uma relação muito forte com isso. Isso de alguma forma, passado nas escolas. Então, assim, eu sou do Rio, eu nunca vi isso sendo feito no Rio. Isso faz uma diferença, assim, enorme. É uma comunidade que é muito mais ativa nas questões de patrimônio e ajuda a fiscalizar e denuncia e briga com o IFAM quando a gente está sendo omisso, e é isso. Obrigada das suas considerações. Eu queria até estava procurando aqui o link do YouTube do projeto Arque Aventuras, que nós fizemos aqui na equipe de Rio Claro, que o objetivo é tratar com as crianças nas escolas um pouco dessas ideias aí de história, de memória, né, e de atividades de uma instituição arquivística. Eu vou colocar aqui depois no chat o link do videozinho que nós fizemos para o YouTube, para divulgar isso. Então, a produção de material pedagógico ajuda muito, né? Porque a nossa visão é uma visão técnica, né? As noções de escala, né? De morfologia da paisagem, isso daí, de altura e escala, isso é uma noção muito nossa, técnica já, é um olhar já treinado, né? E quando você treina a população de uma maneira ainda simplificada, o resultado é rápido e é muito efetivo. Então, acho que isso é uma situação, Tiago, que valorizaria muito esse trabalho que você fez, né? Eu achei muito interessante mesmo quando você analisa a questão da evolução do parcelamento, para entender que o tombamento ele não pode congelar, né? Que é uma palavra muito recorrente, que se atrela ao tombamento, mas sim respeitar esse dinamismo, né? E a questão fundiária, ela é bastante importante, então achei interessante. E esse processo de sensibilização, ele é processo mesmo, né? Ele é dificultoso, mas a gente precisa começar, né? Porque para as pessoas participarem e entenderem como elas podem contribuir, não é um processo fácil, né? Mas acho que cabe a gente, você no IFAM, envolver as instituições escolares, né? Eu acho que é bastante importante, mas que isso vire uma política pública mesmo, que é o que a gente tem feito aqui na equipe de Rio Claro. Não é só, as crianças trabalham essa questão da história e memória da cidade, não só quando vêm e visitam o arquivo, até a gente está com 30 crianças aqui no salão fazendo essa atividade, né? Mas a gente precisa levar até as escolas, para eles trabalharem isso na rotina de sala de aula, tá? Então, isso a gente garante a efetividade aí da participação. Mas agradeço suas considerações. A Natália coloca uma questão aqui para a Renata, se a Renata teve acesso a documentos que registram a atuação dos inúmeros agentes, pedreiros, mestres de obras, pintores, etc., que trabalharam na construção do Museu do Ipiranga. Isso tem muito a ver com o trabalho, né, da pesquisa da Natália, de mestrado, de doutorado agora, que ela levanta a produção em São José do Rio Pardo e região, né, Natália? Você podia abrir seu microfone e falar um pouquinho, que é bastante interessante.
Bom, é isso, viu, Renata? Pergunta da Natália. Tá bom. Então, na realidade, sim. A gente teve esses documentos que nós tivemos acesso, que estão no próprio fundo BESE, que é do museu, eles registram tanto a questão dos materiais, do número de trabalhadores, quais que deveriam ser, né, as especialidades desses trabalhadores. E isso foi muito interessante, porque a gente não tinha achado nenhum registro sobre isso em nenhuma outra fonte bibliográfica. A gente, e eu estou falando a gente porque a gente participou também nós tivemos a participação de alunas de iniciação científica fazendo consulta a esses acervos também. Então, foi muito interessante, porque a gente não tinha visto isso em nenhuma outra obra. O único momento que foram citados os trabalhadores foi numa obra sobre arquitetura italiana em São Paulo, em que dizem que tinham 300 imigrantes trabalhando na construção do museu, mas não especificava nada além disso. Então, isso foi muito bom ter esse registro, né, de quem eram esses profissionais, assim, quais eram as suas especialidades. E existe também várias trocas de cartas entre o arquiteto e o mestre de obras que foi contratado para a realização da construção, que foi o Luigi Pucci, que também fez outras séries de obras em São Paulo. E é interessante ver esse conflito entre os dois, porque o BESE queria estar à frente da coordenação das obras, mas o Pucci tinha algumas ressalvas e tinha toda a questão orçamentária, que aí não conseguiu, o Estado não conseguia mais pagar o BESE. Então, isso tudo está documentado e registrado nesses arquivos do museu, e a gente consegue ter essa avaliação de como foi turbulento esse processo. Então, foi muito interessante, apesar de não ser o meu recorte específico de pesquisa, eu fiquei lá lendo as cartas e vendo, assim, quase uma fofoca, né, do que estava acontecendo. Então, foi muito interessante. E, ao mesmo tempo, durante essas escavações que ocorreram sucessivamente, desde os anos 30 até mais recentemente, foram encontradas diversos resquícios arqueológicos deixados pelos trabalhadores. Então, encontraram chinelo, encontraram garrafas, e o próprio museu faz um trabalho muito amplo em relação ao processo de construção, né? Quem trabalhou na construção, existe agora, eles reabriram com uma ala do museu voltada especificamente para falar sobre a história da construção do monumento, do próprio projeto, e tudo isso está lá no museu. Então é muito interessante ver que eles estão trazendo, se apropriando também disso e trazendo à exposição essa parte que é muito importante, que é de quem participou dessa construção, a relevância desses trabalhadores e como eles foram importantes para a história de São Paulo, não só do museu, mas da cidade, do país. Natália justificou que ela está em viagem, por isso que ela não pode abrir a câmera, tá? Mas ela está fazendo as perguntas por aqui. Não tem problema. Acho que ficou esclarecido, né? A Natália já apresentou o trabalho dela numa mesa de segunda-feira também, né? Então, acho que ela já contribuiu aqui no seminário, tá? Legal. Mas alguém tem alguma pergunta? O João, a Ana, a própria Rebeca, que perguntou pelo chat. Natália te agradeceu aqui, viu, Renata? Eu que agradeço pelas perguntas. Obrigada. Tá. Mais alguma questão? Ana Lídia, tudo certo? Bom, vou novamente chamar aqui as outras duas pessoas, né, que a Auxília, só para registrar, que a Auxília não entrou na sala, nem a Elizabeth e a Maria da Graça para apresentar. Então, ficamos com 2 trabalhos, deixamos de ter oportunidade de ouvir mais 2, né? Mas quem quiser saber sobre o trabalho delas, tem nos cadernos aqui, nós temos os resumos e, com certeza, não faltarão oportunidades para ouvirmos as 3 aqui, para apresentar o trabalho delas, tá? Ana Lídia, por mim, acho que eu estou satisfeita com o que nós ouvimos, né, com as apresentações, com os debates, com a participação da plateia, e se você não tiver objeção, nós encerramos aqui a ST 4.8. Ok. Pode ser? Então, agradecemos aqui a organização por confiar a nós a coordenação da mesa, agradecemos as palestras, as pessoas que ficaram conosco até o fim, e a Ana Lídia aqui na o nosso apoio técnico. Tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom dia para todos. Obrigada, tchau. Eu coloquei no chat aqui os links do YouTube das 2 exposições que a gente tem feito para... Tem o Instagram do arquivo também, a gente sempre posta as atividades e a ação aqui da equipe, que é reduzida,
né? Mas é bastante motivada, então a gente tem feito muita atividade. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Bom Tchau, dia tchau. para Bom todos. dia. Obrigada, Tchau, tchau, Bom tchau. dia.